Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde aqui no Novo Canal e como não poderia deixar de ser, com a presença do inigualável Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor, tudo bem? Olá Fátima, tudo bem? Obrigado, consigo também. Também. Hoje temos um convidado, pela primeira vez aqui no programa, porque achamos que era conveniente para o tema que já vimos aguardar desde há 2 programas atrás. É verdade, temos um convidado que é o primeiro, espero que não seja o último, porque como você realmente me tinha pedido para eu falar do CrossFit e eu não sei absolutamente nada acerca do CrossFit, e como você já me conhece, sabe que eu não tenho por hábito falar daquilo que não conheço, eu entendi que nada melhor do que convidar um instrutor da modalidade para nos explicar exatamente em que é que a modalidade consiste, o que é que faz dela, digamos, uma modalidade própria, diferente da aeróbica ou da musculação ou de qualquer outra modalidade do género, e como é que ela se deve ser praticada corretamente de maneira a evitar lesões desnecessárias. De maneira que eu convidei o João Simões, que é instrutor profissional da modalidade e que teve a amabilidade de estar presente neste nosso programa e espero que nos vai elucidar acerca de todas estas questões que você quer saber e eu também quero, e com certeza que os telespectadores também. Muito bem, é verdade. O nosso convidado de hoje é João Simões. Boa noite, João. Muito obrigada por ter aceito Olá, boa noite. O convite, por estar aqui neste Tempo de Saúde e para nos falar um bocadinho do CrossFit. Nestes últimos programas temos vindo a falar da prevenção das doenças ortopédicas, mais precisamente na área do desporto, e eu lancei o repto para falarmos do CrossFit, porque de fora, quem está de fora, na minha opinião, achava que era uma modalidade que estava mais propícia a lesões. João, fala-nos um bocadinho do CrossFit. O que é isto, o CrossFit, para quem não conhece? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar um bocadinho sobre isto que nos apaixona a todos os da minha área que estão envolvidos no CrossFit em Portugal. O CrossFit em Portugal é relativamente novo, é uma metodologia de treino que começou ainda de forma muito local, começou em Portugal na zona de Palmela, com o coach Diogo Henriques em 2011 e ele foi o precursor do CrossFit em Portugal. E depois ali nos primeiros 2 aninhos demorou algum tempo a implementar-se e nós em Coimbra fomos uma das primeiras boxes do país a implementar a metodologia. Só para se ter a noção, toda a formação que nós fizemos teve que ser no estrangeiro porque em Portugal não havia sequer formação na área no ano de 2012, 2013, etc. Hoje em dia... Portanto, foram os primeiros aqui em Portugal. Esta modalidade... Nós não fomos entre os 4, 5 primeiros em Portugal. Os primeiros foi em Palmela em 2011. Portanto, é uma modalidade que em Portugal tem cerca de 9 anos e como quase tudo foi importado, não é? Foi importado neste caso dos Estados Unidos e lá tem uma implementação há cerca de 16, 17 anos. João, em que consiste um treino de CrossFit? Quais são... Okay. Porque a definição... Sim. Sim, força. A definição, por assim dizer, é considerado que é uma metodologia que assenta em movimentos funcionais que são constantemente variados, realizados em intensidade. E o que é que são movimentos funcionais? São movimentos que recrutem padrões motores que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Puxar, empurrar, mudança de desnível, como quando nós agachamos, não era para nos sentarmos numa cadeira, para irmos à casa de banho, etc. Portanto, utilizamos esses padrões motores para produzir trabalho, para produzir força. São constantemente variados, porquê? Porque nós temos um espectro de movimentos que trabalhamos. A nossa metodologia assenta no trabalho de movimentos e não de grupos musculares. E é realizado a alta intensidade. Qual é o objetivo da nossa metodologia? A nossa metodologia tem como objetivo ampliar o nosso fitness, ou seja, a nossa capacidade física nos mais variados domínios. Isto é um modelo de treino que é inclusivo, e é inclusivo em 2 sentidos. É um modelo de treino para todos, ou seja, tanto para
o adulto de 18, 20 anos, como para alguém com 60, 70 anos vai retirar muitos benefícios desta metodologia. E é inclusive também porque, ao contrário de grande parte das metodologias de treino que se focam numa ou duas capacidades físicas, o CrossFit foca-se nas 10 capacidades físicas que nós temos. Portanto, nós fazemos um trabalho muito virado para um trabalho de força, mas também para a parte de condicionamento cardiovascular, para a parte de mobilidade e flexibilidade, para a parte de força, explosão e velocidade, por exemplo. Portanto, o que nos distingue em relação à maior parte das metodologias é que elas normalmente são específicas para um objetivo e a nossa especialidade, como nós dizemos, até com algum orgulho, é não sermos especialistas, ou seja, é tentarmos sermos competentes nos mais domínios das capacidades físicas. Imagine que o CrossFit é assente em 4 modelos e um dos modelos se chama o modelo de Hopper. Imagine, não sei se se recorda, mas o Dr. Diniz de certeza que se recorda antigamente dos Jogos Sem Fronteiras. Imagine uma tómbola cheio de papéis com vários movimentos ou vários treinos, e o que nos distingue é que pode sair qualquer tipo de treino que de certeza que nós iríamos ter capacidade de o realizar com grande eficiência. Ou seja, de forma simplista, se metêssemos alguém de uma maratona a realizar trabalho de força, essa pessoa iria ter muitas dificuldades porque o seu treino é especialista para aquilo, para correr 42 km, não é? Portanto, vai ter níveis de força muito limitados. Se metêssemos um halterofilista a correr 100 metros, também iria ter muitas dificuldades porque o tipo de treino dele é mais de força. Ou seja, são modalidades que têm metodologias específicas para aquele objetivo de competição específica. CrossFit não. O nosso objetivo é, ao longo da nossa vida, termos durante o maior tempo possível grande capacidade física para as tarefas do dia-a-dia, por assim dizer. Dr. Diniz Carmo, perante o que o João Simões nos referiu agora, o que é que acha? Olha, eu acho muito bem, por 2 razões. Olha, em primeiro lugar, porque, pelos vistos e por aquilo que ele está a dizer, eu também sou assim uma espécie de cross-ortopedista, porque eu também não me foco só numa articulação nem numa patologia, mas eu como sou ainda dos tempos do antigamente, portanto eu sou um ortopedista geral que tanto trato, como você sabe, ombros, como joelhos, como cotovelos, como mãos, como pés, portanto também sou um generalista. Por outro lado, é curioso porque eu que ainda me lembro perfeitamente nos anos 60, portanto na altura eu teria 10 ou 12 anos e eu nessa altura comecei a desenvolver um grande interesse pelas modalidades esportivas. Quem me vê hoje, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu quando estava nos meus anos teen, fui realmente um grande esportista, numa altura em que isso em Portugal ainda era uma novidade. E lembro perfeitamente que quando se começou a falar de culturismo e nos tempos primordiais do culturismo, tem graça que exatamente é exatamente aquilo que o João estava a dizer, que era preconizado, digamos, como o treino ideal para o culturista, ou seja, um culturista devia ser uma pessoa que fazia, portanto, a cultura, ou seja, o treino do seu físico, e para que isso acontecesse da melhor maneira, na altura recomendava-se que as pessoas treinassem as várias modalidades, desde a natação, a halterofilismo, a corrida, etc, etc, etc. Depois isso efetivamente foi uma ideia que desapareceu porque, nomeadamente, os culturistas rapidamente se aperceberam que para obterem aqueles desenvolvimentos musculares exagerados que hoje em dia os caracteriza, que tinham de fazer treinos fundamentalmente à base da força e, portanto, com o uso de pesos, e digamos, essa foi uma noção que desapareceu. De maneira que confesso que estou até bastante agradado porque acho que realmente se a pessoa aquilo que pretende é manter-se em forma, eu acho que também é importante as pessoas terem, no fundo, consciência de que objetivo é que pretendem atingir. Será que querem ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos ou será que querem efetivamente manterem-se em forma e ter uma boa saúde? E eu creio que se realmente o objetivo da pessoa, e creio que isto é verdade para mais de 95% das pessoas, se o seu objetivo é manter-se em forma, eu creio que faz todo o sentido fazer um pouco de tudo, com certeza que isso não lhe vai trazer nenhuma medalha, nem nenhum título olímpico, mas se calhar é capaz de traduzir saúde e bem-estar, que no fundo é aquilo que a maior parte das pessoas querem com a prática desportiva.
Muito bem, doutor. João, os treinos são treinos de alta intensidade com um tempo médio de 40 a 60 minutos. Estou correta ou errada? Sim, uma sessão padrão começa com o briefing do coach a explicar o treino, começa com uma parte de mobilidade e depois é que vamos para um aquecimento mais formal com o objetivo de elevar a temperatura corporal, de elevar a nossa frequência cardíaca, etc. Mas primeiro começamos sempre com uma parte de mobilidade. Ainda por cima, nestes tempos em que cada vez mais passamos sentados, passamos em posições cifóticas, a olhar para o telefone, etc., para preparar para o movimento é cada vez mais fulcral termos um tempo de mobilidade específica. Depois começamos com um pedaço do nosso treino a ser dedicado à técnica do movimento que vamos trabalhar nesse treino. Depois um bloco de força e depois o que chamamos o WOD. O WOD é o Workout of the Day, que é onde nós expressamos a nossa capacidade física. Ou seja, é onde temos realmente aquela dose de intensidade que faz a diferença no nosso treino. Ou seja, o treino não tem uma intensidade dos 60 minutos, ela é compartimentada, até porque é fundamental esta parte de passar por um bloco de técnica, um bloco de força, um bloco de mobilidade, e só depois então fazer a parte para o que nos preparamos para conseguir expressar o maior tempo possível esta intensidade que falamos. E esta intensidade é muito bonita, porquê? Porque nos dá dados objetivos, palpáveis e mensuráveis da nossa capacidade física, do nosso fitness. Se alguém for correr 10 km, consegue perceber que uma pessoa demora 50 minutos e outra demorou 1h30. Isto são dados palpáveis da nossa capacidade física. Aqui no CrossFit também temos esses dados palpáveis que o aluno vê. Se fizermos um treino, imagina uma coisa muito simples, de 3 rondas de 500 metros de remo, 20 burpees e 20 elevações. Se eu fizer em 7 minutos e 27 e o António fizer em 12 minutos e 27, a tarefa foi exatamente igual para todos, mas nós mostramos capacidades físicas diferentes. Ou seja, isto dá-nos dados objetivos mensuráveis e palpáveis do nosso fitness, mas também dá, em termos de motivação, algo muito mais que um ginásio convencional, porque estamos numa luta constante por melhorar, estamos a ver os companheiros ao lado que não nos deixam parar. Portanto, em termos emocionais, é um treino que também é um bocadinho, é muito mais fun, muito mais divertido, e por isso cada vez mais pessoas têm mais vontade de participar e têm um nível de adesão durante muito mais tempo. Ou seja, não é comum nas boxes normais de CrossFit termos aquelas pessoas que pagam e não vêm, ou ter aquelas pessoas que vêm 2, 3 meses e vão-se embora, como é comum nos ginásios convencionais a partir de janeiro ou a partir de próximo do verão. Ou seja, temos muito mais adesão das pessoas durante muito mais tempo. Porque há aqui uma parte de superação naquilo que diz respeito não só ao físico, mas também ao psicológico. Exatamente, ou seja, a parte mental de estarmos sucessivamente a ser postos à prova, de tentar esse desafio de nos superarmos, de vermos o colega do lado e isso faz-nos ir atrás, não é? Tal como numa corrida, quando vemos alguém a 3 ou 4 metros e o queremos ultrapassar, aqui também, e é estes bocadinhos todos que somados que vão fazer com que em cada treino melhoremos o nosso nível geral de fitness. João, mas este curto espaço de tempo em que se realizam e se executam todos estes exercícios não poderá afetar também a posição com que se fazem os exercícios? Com isto quero dizer... Nós temos um princípio que é maravilhoso, que se chama virtuosismo, que é fazer as coisas comuns de forma maravilhosa. Ou seja, o foco na técnica é o que nos dá a eficiência para conseguir fazer esses movimentos a alta intensidade com qualidade. Ou seja, não os fazer com pouca qualidade e sem eficiência. Porque se nós não tivermos níveis de mobilidade bons, o nosso padrão motor não vai estar equilibrado, não vamos ser eficientes. Ou seja, o mesmo movimento, a alguém que não tem essa eficiência mecânica, vai custar muito mais a alguém que tenha.
imagina um thruster, que é um movimento muito simples, mas que exige alguma mobilidade para termos a barra à frente. Se alguém não tem essa mobilidade, apesar de estarmos a fazer o mesmo número de repetições, com a mesma carga, eu, por estar mais bem preparado, vou ter muito mais eficiência e vou realizar o mesmo número de repetições no menor tempo, por ter essa eficiência biomecânica que alguém que não tem. Ou seja, nós temos grande preocupação em executar as coisas com qualidade de movimento. E repare que a intensidade é relativa de cada pessoa. Eu, para executar um exemplo, vou tentar dar sempre exemplos muito simples para ser perceptível para as pessoas comuns. Eu, para executar, imagino 20 burpees. Eu, pela eficiência que tenho e pela capacidade que tenho, se calhar executo isso em 35 segundos. A mesma pessoa que está ao meu lado e que se calhar é muito menos preparada que eu, se calhar vai executar os 20 burpees em 1 minuto e 30. Executámos o mesmo trabalho, 20 burpees, em tempos diferentes, porque temos eficiências diferentes, ok? Portanto, espero ter sido claro nessa explicação. O CrossFit não é um bicho-papão de lesões. Ainda não é uma modalidade que tenha estudos ao longo do tempo muito robustos, mas eu só posso falar do que conheço e da experiência prática. E a experiência prática é muito, são 7 anos de treino, com muitos treinos por dia, que no final do ano dá muitas centenas de treinos, vezes 7 anos dá-nos aqui muitas referências. Um dos estudos que eu conheço, o CrossFit tinha 3,7 lesões por cada 1000 horas de treino. Isto é um número muito baixo comparado com os desportos de contacto. E quando eu comparo desportos de contacto, eu não falo de desportos de luta, falo de futebol, de rugby, de basquetebol, que são desportos que têm o contacto com o adversário, que têm muitas travagens e mudanças de direção e que são muito mais propensos a ter um índice de lesão superior. Os desportos de movimentos cíclicos, ou seja, repetidos, em que o padrão motor é sempre o mesmo, como por exemplo uma maratona ou trail, etc., também tem um índice de lesão por essa repetição muito maior que o CrossFit. E nós nos 7 anos que temos alguma prevalência que é muito reduzida para as horas de treino, sobretudo no ombro, porque as pessoas estão pouco habituadas a estar em suspensão numa barra e estão cada vez mais com encurtamentos, por estar em posições cifóticas, etc. E no CrossFit nós temos que ir muitas vezes para posições de alongamento em suspensão numa barra e às vezes a articulação do ombro não está tão preparada para isso e quando isso ocorre, a culpa aqui tem que ser dividida em 2 pontos. Pode ser por mau coaching da parte do treinador e também, sobretudo, da parte do aluno não querer fazer um trabalho de base que um bom instrutor recomenda sempre e ver pessoas ao lado que são mais preparadas a fazer esse tipo de movimentos e querer fazer também aquela ânsia de fazer igual aos outros, às vezes é prejudicial e pode daí haver lesão. Mas a experiência que nós temos em 7 anos é que o índice de lesão é muito mais baixo numa box CrossFit. Eu sou um exemplo, eu treino entre 5 a 6 vezes por semana há 7 anos e raramente paro, ou seja, mesmo na semana de férias eu costumo treinar e obviamente que ainda andamos doridos porque o treino é intenso, ainda temos isso, mas em termos de lesão é muito curto, não me lembro de parar uma semana por uma outra lesão. Muito bem, João. Doutor, como cada pessoa é uma pessoa, é extremamente importante aqui o acompanhamento do instrutor. Olha, eu acho que sim, acho que é muito importante o acompanhamento do instrutor, mas vou pegar nas palavras do João, porque eu acho que isto é importante para as pessoas também perceberem. O que ele disse é efetivamente um facto reconhecido, de que os esportes de contacto, e como ele disse, não estamos aqui a falar de boxe, de artes marciais, etc., geralmente são os tipos de esportes que ocasionam mais lesões. Aliás, o desporto que reconhecidamente provoca mais lesões e mais graves é o futebol americano e em segundo lugar temos o rugby. E eu penso que não é difícil as pessoas perceberem porquê.
O futebol, que como nós sabemos é a modalidade rainha do nosso país, também é uma modalidade que precisamente por essa questão do contacto também traz muitas lesões e muitas vezes também lesões de uma certa gravidade. Uma pergunta que eu tenho para o João é o seguinte, é que, como ele disse, o CrossFit, e segundo eu percebi, portanto é um desporto que é feito em grupo. E se o facto de as pessoas estarem em grupo e estarem todas a fazer o mesmo exercício e haver pessoas que fazem aquele exercício, digamos, em 10 segundos e eu estou ao lado, faço 15 segundos, se o facto, digamos, dessa competição, que por um lado acredito que até seja saudável, mas que também não pode levar a que as pessoas tenham tendência a ultrapassarem-se, porque muitas vezes eu também pratiquei vários esportes de grupo e nós sabemos que às vezes o ego é algo um bocadinho difícil de dominar e se às vezes está o António de 35 anos ao pé da Joaninha que tem 15 e que apesar de ser uma menina consegue fazer as coisas muito melhor e em metade do tempo, não pode às vezes levar a que as pessoas tendam a ultrapassar as suas capacidades e a magoar-se. Quer dizer, eu gostava de saber do João como profissional Sim. E como coach, como é que ele lida com este tipo de situação? Sim, isso é um facto, é uma coisa que pode ocorrer e o treinador aí tem que ter a sensibilidade. O treinador hoje em dia já não é só alguém que está ali para orientar o treino, tem que ter também a sensibilidade e essa inteligência emocional, também para gerir o ego. E há muitas boxes, essa primeira box que eu falei tem uma frase que é elementar à entrada, que é o ego fica à porta. Ou seja, nós temos que treinar com grandes níveis de humildade, porque sabendo mesmo que podemos ter um grande nível de condição física dentro da nossa box, de certeza que há alguém no mundo que aquece com a nossa carga e, portanto, nós não somos ninguém ao pé das pessoas. E é muito importante o treinador também ter essa capacidade de gerir e não deixar levar o atleta a esse nível em que o custo-benefício não vai ser a favor dele. Portanto, o treinador aí tem que atuar. E tem que atuar como? Imagine num movimento que tem carga. É dizer, António, vamos parar um bocadinho, vais tirar a carga e vais fazer isto com menos 10 quilos. É alguém que está pendurado numa barra e a execução técnica já não está a ir. É chegar, António, vamos fazer 5 repetições, cai, 5 repetições, cai. Ou seja, o treinador tem que ter estas ferramentas todas para gerir, porque o que nós queremos aqui é longevidade. Nós queremos é que as pessoas treinem connosco o maior tempo possível e de forma saudável. E um atleta lesionado é um atleta que não treina. Portanto, o treinador tem que ter esse tipo de ferramentas e essa autoridade e também ter essa atenção para quando vê que alguém está a ultrapassar os seus limites, está a comprometer a técnica só para tentar ir um bocadinho mais rápido, ter essa noção e, António, vamos tirar 10 quilos, vai ser melhor para ti. Porque o que queremos é o melhor para o aluno. Portanto, aqui ninguém ganha medalhas, não é? Ninguém vai aos Jogos Olímpicos e a ideia mesmo é longevidade e é que as pessoas tenham um fitness cada vez mais inclusivo, que melhore todos os treinos, mas que seja por muito tempo. Portanto, não queremos as pessoas paradas com lesão e tempo a tratar, etc. Porque isso é alguém que vai perder depois, durante esse tempo de lesão, vai perder um bocadinho do seu fitness, da sua capacidade, não é isso que queremos. João, posso intervir, Fátima? Pode ir, deve. Claro, deve, doutor. Olha, eu queria lhe pôr um caso concreto, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito terra a terra, sou uma pessoa que gosto muito pouco de teorias e muito pouco de casos práticos. E queria lhe perguntar o seguinte, vamos imaginar um cavalheiro que tem, digamos, 60 anos de idade e que tem 20 ou 25 quilos a mais do que aquilo que seria o ideal para a sua estrutura corporal. Você recomenda que ele comece a fazer crossfit ou acha que ele deve primeiro fazer uma modalidade mais suave, sei lá, marcha, bicicleta, natação, e tentar recuperar um pouco a forma física e perder um pouco de peso antes de ingressar na prática de crossfit? Ou será que ele pode doutor, isso também é um receio, é um receio que nós sentimos muito das pessoas às vezes como uma limitação para entrar no crossfit. Dizem, eu primeiro vou me inscrever num ginásio e só depois é que vou para aí.
eu comecei a minha intervenção dizendo que o CrossFit é uma metodologia de treino inclusiva, e é inclusiva porque é para toda a gente e também porque trabalha todas as capacidades físicas, mas eu vou-me focar no é para toda a gente. Se a minha mãe treinasse, infelizmente, como eu vivo em Coimbra e a minha mãe vive em Orem, e a minha mãe, que é a pessoa que eu mais gosto, o que eu lhe recomendaria era treinar CrossFit, e eu quero o melhor para a minha mãe. Como é que nós fazemos? O treino tem que ter essa abordagem, e é um dos princípios do treino, apesar de ser feito em grupo, tem que ter essa abordagem individual. E essa abordagem individual é feita como? Com a adaptação dos exercícios, com a adaptação do volume de treino. Imagine, eu vou dar casos muito simples. Imagine que o treino hoje, a parte da força, o padrão motor era elevações na barra. Alguém que tem 25 kg a mais não consegue sequer pendurar-se na barra. Não tem estruturas fortes para isso. Mas podemos facilmente pegar num TRX e fazer remadas. Ao fazer isso, o peso do corpo dele não está em suspensão e estamos a fazer o trabalho do padrão motor que queremos trabalhar, que é o puxar. Logo aí já estamos a fazer progressões pedagógicas para esse indivíduo daqui a 6 meses, 1 ano, conseguir estar pendurado na barra. Imagine que o treino tinha 30 repetições disto, 15 disto e 10 daquilo para fazer em 3 minutos. O que eu iria fazer com esse senhor é, se calhar, as 30 passávamos para 15, as 15 passávamos para 8, as 8 passavam para 4. E dentro da mesma janela de 3 minutos, mas metade do volume, ele iria tentar cumprir aquele trabalho dentro do da mesma janela de tempo, mas diminuir o volume, ou seja, o número de repetições. Logo, a intensidade, como falei há bocadinho, é relativa a cada um, não é? Imagine, uma coisa muito simples, para o doutor atingir as 170 frequência cardíaca, por exemplo, 170 repetições por minuto, se calhar basta-lhe correr um bocadinho durante 1 minuto e se calhar tem essa frequência cardíaca. Eu, se calhar, para isso, tenho que estar a correr a uma velocidade muito elevada durante mais tempo para chegar aos mesmos 170, percebe? Ou seja, a intensidade é relativa a cada um e o treinador tem que adaptar. Imagine que o treino iria ter corrida, porque queríamos ver o sistema aeróbio, ia ter corrida durante 20 minutos e essa pessoa tem 25 kg a mais. O que é que eu iria fazer? Provavelmente iria pô-lo na bicicleta, onde o peso corporal está suportado, iria fazer o mesmo trabalho durante o mesmo tempo, a pedalar mais devagarinho, ou iria colocá-lo no remo, onde o peso corporal também está suportado, portanto o impacto em termos de articulações era menor. Ou seja, o treinador tem várias ferramentas no CrossFit para fazer essa adaptação individual, que é uma coisa que num ginásio comum, se não tiver personal trainer, dificilmente faz. Porquê? Uma aula no ginásio convencional normalmente é igual para todas, é coreografada. O instrutor não pode sair porque está a seguir uma coreografia, portanto os body pumps, os steps, as coisas assim, não pode sair para corrigir, para dizer, António, estás a ir com os joelhos para dentro, joelhos para fora e tocar, pôr as mãos para o António tentar chegar com os joelhos ali e tocar-lhe, ter esse feedback visual e esse feedback tátil, porque o instrutor é um showman ali, o espetáculo tem que seguir e ele não consegue corrigir as pessoas individualmente, não consegue tocar, não consegue dizer para parar e vamos adaptar e tu vais fazer esta progressão pedagógica para melhorarmos esta fragilidade que tu tens. Por isso é que eu sou tão apaixonado pelo CrossFit, porque ao longo destes 7 anos dá-nos resultados palpáveis do impacto que nós tivemos já em centenas de pessoas. Nós temos aqui pessoas de 50 e qualquer coisa anos com uma capacidade física muito melhor do que com pessoas de 20 anos. Ou seja, a idade cronológica aqui diz-nos pouco, a capacidade de trabalho no treino, a capacidade que a metodologia dotou aquele ser humano é que nos diz muito através destes dados palpáveis de performance. Muito Espero bem, ter João. sido relativamente claro, com objetivos e com exemplos claros. Já não temos muito tempo de conversa, não sei se o doutor quer fazer mais alguma questão. Olha, só queria pôr isto já é deformidade profissional, queria só perguntar ao João se no CrossFit se há alguma articulação
ou alguma zona muscular que seja mais sujeita a lesões. Ele, por exemplo, falou aí no ombro. Digamos, alguma zona do corpo, alguma parte do corpo que na prática de CrossFit mais ombro. Muito mais ombro, essencialmente por aquilo que eu falei, pelo trabalho de suspensão na barra e pelo volume de repetições, quando às vezes a articulação não está preparada para esse volume de trabalho e depois também pelas limitações, às vezes, de mobilidade, pelos encurtamentos musculares que cada vez mais o ser humano tem pelo seu dia-a-dia, pela posição cifótica que adota, seja a conduzir, seja por estar ao telefone cada vez mais tempo, seja por passar muito tempo sentado. Por estes fatores todos, o ombro, se fosse falar de alguma articulação que tem um índice lesional maior, seria o ombro nitidamente. A seguir, não é uma articulação, mas eu diria canela, pelo choque daquele movimento que eu falei em off com o doutor, de quando temos saltos para a caixa, não era? Para trabalhar em impulsão, às vezes as pessoas vão contra a caixa e não saltam para cima da caixa como deveria ser e abrem a canela, mas isso é um acidente. Quem nunca tem isso é o meu irmão obeso que não se mexe. Portanto, eu prefiro que as pessoas abram uma canela de vez em quando do que tenham colesterol e essas doenças todas metabólicas associadas ao sedentarismo. Doutor, quando receber pacientes com lesões no ombro, já sabe que tem que perguntar se praticam CrossFit. Pois é isso, olha, sabe que por acaso, curiosamente, estávamos aqui a conversar e eu estava-me a lembrar, é que a última pessoa que eu operei do ombro, que foi a semana passada, foi precisamente uma senhora que tinha uma pequena ruptura da coifa e tinha um síndrome de conflito, uma senhora relativamente nova, com 40 e qualquer coisa anos, e que por acaso era de Coimbra. Deve estar mas fazia CrossFit? De maneira que eu por acaso não lhe perguntei, eu penso que não, mas ela vai realmente voltar para a semana, porque naturalmente que é necessário fazer um follow-up desta situação. Sim, eu vou-lhe perguntar se ela faz CrossFit. Faz CrossFit? Creio que não. Creio que sim. Já que é preciso começar a fazer, sou eu. Espero que o João comece a considerar vir ao Porto. Já como lhe disse, isto foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe. Foi este mundo online e aquilo que eu lhe falei em off dos jogadores de futebol. Portanto, não tenho dado para o Porto, mas tenho dado para Moscovo, tenho dado para a França, assim, por causa do futebol, não é? Amanhã vou dar para Moçambique. A seleção de Moçambique teve a jogar para a CAN e estão 9 elementos com Covid, ou seja, vou dar um treino via Zoom, porque os elementos estão em confinamento no quarto e como vão ter que estar em isolamento durante 10, 14 dias, para não perder os seus níveis de fitness, vamos utilizar a metodologia para tentar que eles cheguem depois aos seus clubes com níveis de fitness razoáveis, pelo menos. Ótimo. Muito bem, João. Muito obrigada por, mais uma vez por ter aceito o convite e desmistificar aqui alguns temas relativamente ao CrossFit. Doutor, foi um bom programa. Olha, eu acho que sim. Também queria naturalmente agradecer ao João ter aceito o meu convite, ou melhor dizendo, o nosso convite. Acho que ele é um ótimo comunicador e eu, pelo menos, acho que fiquei muito mais esclarecido do que estava há 15 minutos atrás e realmente envio-lhe um grande abraço e espero poder me encontrar com o João pessoalmente dentro de pouco tempo. Muito obrigado. Olha, nós dizemos que o ego tem que ficar à porta, mas eu vou daqui com o ego cheio por esse elogio. Muito obrigado, está bem? Muito obrigada aos dois e foi mais um Tempo de Saúde. Esperamos que tenha sido esclarecedor, assim que nos acompanha em novumcanal.pt. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.